Abra tua Bíblia comigo no livro de Marcos, Evangelho de Marcos. Nós estamos numa série de mensagens chamada O Tesouro dos Atentos. A gente vem falando bastante sobre isso porque nós estamos a menos de um mês ou a um pouco mais de 15 dias da nossa conferência profética. E eu venho explicando culto após culto o entendimento do que é ser profético. Por muito tempo a gente deixou isso muito místico e fez disso como se fosse assim, algumas pessoas selecionadas ali que eram, sei lá, os cavaleiros da tábua redonda, sei lá, os Power Rangers do Evangelho, algumas pessoas que, tinham charabacantas diferentes e tal. E na verdade ser profético consiste na capacidade que todo filho de Deus tem de ouvir o Pai e manifestar na terra a vontade dele. A capacidade que todo filho de Deus tem de ser participante daquilo que Deus está fazendo sobre a terra. Existe uma obra de Deus sendo executada, e a verdade é que Deus escolheu nos envolver naquilo que Ele faz. Deus escolheu nos fazer participantes daquilo que Ele está fazendo sobre a terra. Só que só vai participar quem compreende, só vai participar quem o ouve e dá atenção à sua voz, busca obedecê-lo e ser guiado por ele. Então, quando a gente promove, como será promovido aqui do dia de 15 a 18 de outubro, uma conferência profética, a conferência é para quê? É para nós conferirmos. Conferirmos o quê? Se o que temos ouvido nos últimos dias faz sentido diante de tudo aquilo que Deus está comunicando para os demais irmãos. É para isso uma conferência. Então, eu não quero que de forma nenhuma você fique de fora dessa conferência. Ela vai ser completamente gratuita, é só vir. E apesar de excelentes pregadores estarem nesse púlpito durante a conferência, isso não é a base central daquilo que nós estaremos fazendo aqui. Porque você não virá para ouvir um pregador. Porque para ouvir um pregador você pode abrir o seu YouTube. Então você virá com a perspectiva de imergir em um ambiente na onde você vai estar sensível, disponível para Deus se comunicar ao teu espírito, para que você entenda a movimentação que Deus tem para você, para sua casa, para sua família. Não só para esta estação, mas quem sabe para as próximas. Quem sabe não é o momento de um apontamento profético começar a acontecer na sua vida, de um direcionamento claro daquilo que Deus tem para você começar a ser desnudado diante dos seus olhos. Então, nós estamos fazendo uma consagração, toda semana jejum. Estamos lendo o livro de Atos nessa perspectiva profética. Ainda dá tempo de você entrar. Se você não está, pergunta para alguém da igreja aí para te colocar no grupo. Mas esteja participando. E nós também estamos numa série de mensagens para falar um pouco sobre isso. Por quê? Porque é um tesouro poder entender essa comunicação com Deus. Aí você pode estar pensando assim: pastor, esse negócio aí não é para todo mundo. Você que pensa. É para todo mundo. É para todo mundo. Jesus disse que era para todo mundo. Pastor, e por que um monte de gente diz que ouve Deus e de vez em quando eu estou numa roda de conversa e de repente a pessoa fala: então eu estava orando, o Senhor falou comigo. Eu nunca ouvi Deus, pastor. Será que você nunca o ouviu? Ou será que você nunca entendeu o que era a voz dele? Porque pode ser que você esteja ouvindo e não dando atenção. Pode ser que ele esteja se comunicando e você não esteja prestando atenção no que ele está dizendo. Então, Jesus disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu tive dor de garganta essa semana toda, minha garganta ainda não está muito boa. Hoje de manhã ganhei pastilha, os irmãos chegaram no final do culto: ó, pastor, chupa pastilha. Chupei pastilha, mas a garganta ainda não está muito boa. Então se eu parar um pouquinho assim durante a pregação, não se importe, tá bom? Vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre perceber o invisível.
Nós vivemos um mundo de distrações e como nós temos dificuldade de perceber o invisível. Por quê? Porque não é visível. Porque ele não é palpável, explicável, desenhável. Entende ou não? Então a gente tem muita dificuldade de perceber o invisível. Só que eu queria te falar que o mundo que rege este mundo é invisível, mas mais real do que este, porque este foi criado a partir daquele. Então todo governo que acontece, todo movimento que acontece nesse mundo natural, vem a partir do mundo sobrenatural. E quando você pensa não poder se conectar com esse mundo do espírito, deixa eu te falar uma coisa: dentro de você há um espírito pronto a se conectar com tudo que é espiritual. Mas uma das funções que existe no espírito que foi colocado dentro de nós, e eu não estou falando do Espírito Santo não, estou falando do teu espírito de vida que Deus colocou aí, é se conectar com aquilo que é espiritual. Então é muito simples de explicar como nós somos feitos. Eu já expliquei isso diversas vezes, mas vou explicar de novo, porque eu vou falar igual o apóstolo Paulo. Não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês. Teu corpo físico te conecta a que mundo? Físico. Quando o seu físico morre, o que acontece? Você se desconecta do mundo físico. Qualquer velório vai estar dizendo assim, o corpo será sepultado. O que está sendo sepultado é o corpo. Você já não está mais lá dentro, porque o teu corpo físico te conecta ao mundo físico. A tua alma é o centro das suas emoções, pensamentos, sentimentos, intelecto. Isso é tua alma. É aquele aperto no peito, é as suas conjecturações, é a base dos seus sentimentos e emoções. É você. A essência do eu é a alma. E o espírito? O espírito é o teu fôlego de vida, porque quando a Bíblia diz que quando Deus retira o espírito nós morremos. É o teu fôlego de vida, é o sopro do Todo-Poderoso que te deu vida, até porque a palavra espírito é a palavra sopro, no hebraico e no grego. Então é o sopro de Deus que te deu vida e te deu fôlego. E é uma centelha dele que está dentro de você, para que você possa ter percepção do mundo espiritual. Por isso que você tem um espírito. Então Deus tem, desde quando você foi criado, a intenção de te conectar com o mundo espiritual. Ai pastor, eu não quero ver nada. Tem gente que tem medo, né? Quem já teve medo de ver alguma coisa? Querido, não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Se Jesus te mostrou, é para você fazer algo. É porque Ele está tentando te envolver em alguma coisa que Ele está fazendo. Então por que medo de ver o que é Ele que está te mostrando? Quem está entendendo o que eu estou falando? Então esteja disponível para que seus olhos espirituais se abram, para que seus ouvidos espirituais se abram, para que o seu olfato espiritual se abra, para que o seu tato espiritual se abra. Porque o mundo espiritual, você pode tocar, sentir, cheirar, abraçar, você pode imergir nele, ainda em vida. Você acredita? Sim, nesse corpo físico você pode ter experiências que transcendem aquilo que é natural. Mas vamos lá, vamos para a palavra. Marcos capítulo 5, verso 21. Nós vamos falar um pouco, nós vamos ler um texto muito conhecido. E que traz algumas coisas muito interessantes. Hoje a palavra vai ser mais ou menos assim, quem já assistiu um filme, eu não vou lembrar de nenhum nome agora, mas tem filmes, aqueles filmes que fazem assim, é uma mesma cena o filme todo, mas cada vez a cena é mostrada pela perspectiva de um integrante daquela cena. Quem já viu o filme assim? É isso que nós vamos fazer hoje na palavra. Nós vamos tentar enxergar a perspectiva de todas as pessoas que estão envolvidas nesse episódio da vida de Jesus, para que nós tenhamos as perspectivas dos lugares que às vezes nós chegamos em certos ambientes, e como às vezes nós não estamos perceptíveis àquilo que está acontecendo. Vamos ler o texto todo, tudo bem? Vamos lá, a partir do verso 21 do capítulo 5, Marcos 5, 21.
vai dizer assim: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira-mar. Quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo, vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem, por favor, impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou o seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou no meu manto? Respondeu os seus discípulos: vês? A multidão se aglomera ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se dele, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto ele ainda estava falando, ou seja, ele ainda estava dialogando com a mulher, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disseram: sua filhinha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso deles, não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E então não deixou ninguém segui-lo, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que este alvoroço e lamento? A criança não está morta, apenas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que todos saíssem. Tomou consigo o pai, a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, no caso Pedro, Tiago e João. E entrou onde a criança se encontrava. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno, levante-se. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. E ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que dessem alguma coisa para a menina comer. Vamos lá, vamos começar a retratar alguns personagens dessa história. E eu quero que você venha caminhando comigo na perspectiva de cada um deles. Jesus, ele tinha acabado de chegar do outro lado do Mar da Galileia. O Mar da Galileia é um grande lago de água doce que tem em Israel. E Jesus tinha atravessado aquele lago para encontrar uma pessoa do outro lado. A Bíblia diz que ele foi para a região de Decápolis, numa cidade chamada Gadara. E ele encontrou um homem possesso por demônios, violentíssimo. E ele expulsou os demônios daquele homem. E quando ele terminou de expulsar o demônio daquele homem, virou um buchicho lá na cidade também. E pediram que ele fosse embora. O homem quis ir embora com ele. Ele falou: não, você não vai comigo, você vai voltar para sua casa, para sua família, e você vai contar tudo o que eu fiz por você e tudo que Deus fez por você. Jesus foi lá, libertou um homem e já deixou ele para evangelizar lá a região de Decápolis, porque está escrito em outros textos que ele falou do que aconteceu com ele por toda a Decápolis. E Jesus volta. Então Jesus atravessou o lago por causa de uma pessoa só. E ele voltou para o outro lado. E quando ele chega do outro lado, as pessoas estavam esperando ele. E quando ele chega na beira-mar, as pessoas já começam a se aglomerar, porque estava cheio de gente ali esperando ele. E nesse meio tempo, que ele está ali na beira do litoral, chega um homem chamado Jairo.
se prostra aos seus pés e pede para ele, por favor, para ele ir com ele curar a sua filhinha. Eu quero que você preste atenção em algumas coisas. Vamos falar do Jairo. A multidão estava ali esperando Jesus, correto? No texto, eu não lembro se é no texto de Mateus ou no texto de Lucas, vai dizer que a multidão estava ali alegre e se alegraram pela chegada novamente dele. Então ali tem uma multidão contente, feliz, esperando Jesus. E Jesus chegou. Então era um ambiente alegre, leve, de um culto, de alguém que estava esperando Jesus, entende? De alguém que estava na expectativa de que algo acontecesse, e esse algo aconteceu, Jesus voltou. Aí vem Jairo, e eu quero colocar você na perspectiva do que Jairo estava vivendo. Jairo estava aflito. Quem é pai ou mãe sabe do que eu estou falando. Imagina você ver um filho de 12 anos, uma filha de 12 anos, à beira da morte na cama e você não tem mais o que fazer. Jairo estava com um aperto no peito, com um nó na garganta. Jairo estava desesperado, com uma dor profunda, sem saber o que fazer. E Jairo correu até Jesus. Só que quando ele corre até Jesus, eu quero te lembrar que ele era dirigente da sinagoga. E o que era um dirigente, o que era uma sinagoga? Sinagoga era como se fosse a igreja dos judeus. O templo ficava em Jerusalém. Todas as demais lugares que eles se reuniam para fazer seus cultos chamava sinagoga. E Jairo era dirigente da sinagoga. E o que era o dirigente da sinagoga? Não era o sacerdote, nem o líder religioso. Era um dirigente administrativo. Ele cuidava da liturgia do culto, para que não faltasse nada. Ele cuidava de todas as coisas que envolviam a sinagoga, dos pergaminhos, das escrituras. Ele pegava o que os escribas, que eram as pessoas que transcreviam aquilo que era pregado, ou transcreviam a própria Bíblia, e ele guardava esses pergaminhos. Ele era a pessoa que fazia toda a gestão administrativa da sinagoga. Então ele não era um qualquer, ele era um homem importante, e na cultura judaica, muitíssimo importante. Havia uma sinagoga por cidade. Jairo era o dirigente da sinagoga. Todo mundo sabia quem ele era. E Jairo prestava conta para os religiosos, para os sacerdotes da sua época. Lembrando que quem mais perseguia Jesus e discordava de tudo que ele falava, quem era? Os sacerdotes religiosos. Então imagina a cabeça do Jairo. Além da dificuldade ali, da situação da sua filha à beira da morte, ele sabia que um encontro com Jesus ia proporcionar algumas reuniões desagradáveis e algumas perguntas que poderiam abalar inclusive a sua estrutura de vida. Quem está entendendo o que eu estou falando? Jairo podia em seguida ser pressionado. Por que você foi naquele herege? Pelos líderes religiosos que coordenavam ou que lideravam espiritualmente a sinagoga que ele dirigia. Então a situação de Jairo não era simples. Ele era inserido profundamente na estrutura religiosa daquele povo. Mas no desespero, e se você é pai e mãe sabe do que eu estou falando, se a gente tem um filho que está precisando de ajuda, no desespero busca-se onde falarem que tem cura, não é assim? Foi exatamente o que Jairo fez. Foi lá buscar em Jesus. E é interessante a forma que ele chega em Jesus. Por quê? Porque todo religioso vai tentar colocar para Jesus, por falta de uma percepção do invisível e por falta de uma percepção de que é Deus que governa as coisas, todo religioso vai para colocar para Jesus que jeito que Jesus tem que agir. Jairo chega na presença de Jesus e fala assim: então, minha filhinha está quase morrendo. Eu gostaria que o senhor fosse na minha casa, imponha as mãos sobre ela, faça uma oração para que ela seja curada e viva. Jairo chegou com o processo do milagre dele já formatado na cabeça dele. Porque muitas vezes o nosso conceito de religiosidade formata a forma que Deus tem que agir na nossa vida. Então o senhor pode fazer, desde que.
Então o Senhor pode me abençoar, desde que às vezes você está orando para Deus abençoar o negócio que não anda. É justamente porque Deus não quer abençoar esse negócio. Deus quer te dar outros melhores e você desistir desse. Só que você está insistindo que Deus abençoe aquilo que você programou. Então Jairo fez uma programação toda na cabeça dele. Venha comigo até a minha casa, impõe as mãos sobre a minha filha. Ele desenhou na cabeça dele que jeito que o milagre tinha que acontecer. Deixa eu te explicar uma coisa. Para de desenhar o seu milagre. Entrega a tua vida para Ele, o teu milagre para Ele, a tua petição para Ele, e deixa Ele agir do jeito que Ele quiser. Porque no invisível Ele vai mover coisas que você não vai poder controlar. Porque Ele quer ser o Senhor da tua vida, e Ele quer governar o que Ele tem para fazer aí na tua história. O Jairo especificou tudo como tinha que ser. Só que aí quando eu faço o comparativo com o centurião, lá no livro de Mateus, a história de Jairo está no capítulo 9. A história do centurião está no capítulo 8, um pouquinho antes. Ou seja, um pouquinho antes de Jesus encontrar com o Jairo, que era religioso e que trouxe tudo formatadinho para Jesus, Jesus tinha encontrado com um centurião. O que era um centurião? Um centurião era um agente romano que cuidava de 100 soldados. E um agente romano lá na estrutura de Roma, a divindade era toda muito bagunçada, tinha toda a mitologia romana, misturada com a mitologia grega, cada um tinha o seu próprio Deus. E lá em Israel ele nem tinha templo para adorar, porque em Israel era proibido ter templo de outros deuses. Então esse centurião era aquele cara meio assim, meio sem uma fé estabelecida. Só que aí quando ele chega em Jesus, estou te comparando com uma pessoa sem estrutura de construção religiosa e uma com estrutura de construção religiosa na cabeça, formatado. Porque o formatado acha que Deus tem que agir, mas Deus tem que agir do jeito que Ele quer. Porque a religião te formatou. A religiosidade te formatou. Chega o centurião, fala assim: Senhor, é a mesma história de Jairo. Eu estou com um servo que é muito importante para mim, que está passando mal em casa, e ele está à beira da morte. Era o mesmo pedido de Jairo, igualzinho. Só que o centurião, Jesus falou assim, Jesus olhou para o centurião e falou assim: eu vou com você. Ele não pediu para ir, Jesus se ofereceu. O centurião falou assim: eu não sou digno de te receber debaixo do meu teto. Ah, meu Deus do céu. Ele já percebeu quem era automaticamente. Ele falou assim: eu sou um homem que tenho pessoas debaixo da minha autoridade. Eu digo para um vai e ele vai, eu digo para o outro vem e ele vem. Dá uma palavra e o meu servo ficará curado. Jesus olhou para aquele homem e falou: eu não vi tanta fé assim nem em Israel. Por quê? Porque a fé do israelita era pautada nos princípios daquilo que Deus tinha que fazer e da forma que Deus tinha que agir. Esse homem estava aberto para Deus agir do jeito que Deus quisesse. Jesus olhou para ele: pode ir, teu servo está curado. Ele foi e encontrou o servo são. Então, meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Esteja pronto para Deus agir na sua vida do jeito que Ele quiser, da forma que Ele desejar. Pare de colocar limites para o invisível. Se Ele quiser te fazer ver anjos, deixa Ele te mostrar os anjos. Se Ele quiser te levar para o terceiro céu e te mostrar coisas espirituais, deixa Ele te levar. E se a voz dele ecoar aos seus ouvidos, obedeça. Para de tentar encaixar Jesus dentro de uma caixinha. Que nós delimitamos o agir dele, porque não estamos disponíveis para ele fazer do jeito dele. Não estamos disponíveis para ele usar quem ele quiser. Eu quero receber uma oração hoje. Se o pastor chamar para frente, eu vou. Mas Senhor, eu quero que o pastor ore por mim. Ou vai falar que você nunca fez isso? Aí às vezes Deus manda outra pessoa. Porque Deus é ruim e não te ouviu? Não, porque Ele está te desconstruindo, para que você entenda que o movimento dele não é o teu movimento, que a forma dele não é a tua forma, que a voz dele não vem dos lugares que você imagina.
que a resposta dele vem através da boca das pessoas que a gente menos espera. Que Deus, quando quer se comunicar, Ele comunica por impressões, por sinais. Ele comunica do jeito que Ele vai fazer de tudo para que você perceba. Só que você não está ligado no invisível, você está desatento. Mas vamos continuar. Então esse era o Jairo. A hora que o Jairo, mais uma coisa, a multidão não estava cercando Jesus e apertando ele por todos os lados, comprimindo ele, não era isso que estava escrito? Para pensar, o Jairo era um homem importante, sim ou não? Então quem que era o Jairo? O Jairo é o cara que chegou ali na beira da multidão, às vezes 3, 4 acompanhando ele, às vezes até algum segurança, porque ele era alguém importante, sim ou não? E sem dúvida, abriram caminho para ele chegar até Jesus, pela importância que ele tinha naquela comunidade. Quem está entendendo o que eu estou falando? Jairo chegou lá. Quando Jairo chegou lá e pediu isso para Jesus, é lindo o que Jesus faz. Jesus se compadece dele e fala: tudo bem, eu vou com você, vamos lá, eu vou na sua casa. E eles começam a andar e a multidão vem junto, e a multidão comprimia Jesus e tal. De repente, na história aí, aparece quem? Uma mulher. Sabe como era o nome dela? Não sei, está escrito mulher na Bíblia. Sabe como era o nome dessa mulher? Mulher, não tem nome. Quem que era essa? Era importante igual Jairo? Não, era só uma mulher. E eu acho que a Bíblia faz questão de não trazer o nome dela para mostrar que era uma pessoa, entre aspas, desconhecida, comum, os invisíveis da sociedade. Só que se movia no meio da multidão que segue Jesus. Agora vamos para a história da mulher. Quem é a mulher? Muda a perspectiva do personagem agora. A multidão está lá, um povo alegre, esperando Jesus, num ambiente leve. Tem um homem desesperado, importante, na cidade, com um cargo muito importante. Aí tem uma mulher qualquer, também desesperada. Que nível de desespero? Essa mulher fazia 12 anos que tinha um sangramento. A gente conhece hoje aí como endometriose. Ela sangrava incessantemente. 12 anos com fluxo. Agora eu quero te pôr numa perspectiva: 12 anos de sangramento sem uma reposição de ferro, porque não existia isso naquele tempo. Sem um tratamento adequado, porque tudo que o povo dava naquele tempo era o quê? Era erva e chá e erva, era o que tinha para dar. Certo? Essa mulher com certeza estava fraca, anêmica, debilitada. E esse não era o problema maior. Não era o problema maior. Na cultura judaica, ela era uma mulher judia. Na cultura judaica ela estava inserida, e nas leis judaicas que ela estava sujeita, uma mulher no seu fluxo, ela não podia tocar em ninguém. Qualquer pessoa que ela tocasse, essa pessoa ficava imunda. A cama que ela dormia ficava imunda. Qualquer roupa que ela usasse era imunda até que fosse lavada. A pessoa que era tocada por ela tinha que, no fim da tarde, tomar um banho cerimonial, se purificando do toque que aquela mulher deu nele. Ou seja, era uma mulher sem casamento, sem marido, que não podia tocar em ninguém, excluída da sociedade. Agora fala para mim, o que ela está fazendo no meio de uma multidão? Se a multidão descobre que aquela mulher tem um fluxo de sangue, antes dela chegar em Jesus, ela era morta apedrejada, porque voluntariamente ela estava deixando as pessoas imundas, de maneira, não era sem querer, era proposital. Propositalmente ela estava deixando as pessoas imundas. As pessoas podiam se revoltar contra ela e apedrejá-la. Essa era a situação. É por isso que o texto vai dizer que quando Jesus percebe o toque, e ele pergunta quem é, ela vai dizer assim, ó, e ela tremendo de medo. E esse tremendo de medo, ela é literalmente tremendo de medo. Não por Jesus, por uma multidão inteirinha que ela tinha, entre aspas, deixado imundo antes de chegar no mestre. Consegue entender a situação dessa mulher? Só que essa mulher tinha uma fé viva, sem regras. Se eu somente tocar no mestre, o impossível vai acontecer.
Se eu somente tocar no Mestre, o improvável vai acontecer. Se eu tocar no manto dele, tudo vai mudar na minha vida. Ela rompe com tudo, ela rompe com a multidão, ela rompe com o medo, ela rompe, e às vezes o que está faltando para você é isso. Você está aí na síndrome da tua vitimização, como a Alaine sempre diz, se vitimizando da dor, se vitimizando do que fizeram contra você, carregando uma culpa, um medo e uma dor. Ai, porque o fulano, ai, porque o Bertrano. E você remoe essa dor constantemente, vive de um passado que já passou, que Jesus já queria ter te curado, mas você continua aí prostrado, sangrando, doendo, se remoendo, perdendo a sua vida. A sua vida está escorrendo literalmente de você, e você não toma uma posição para viver algo novo em Deus. Por quê? Porque você tem medo do que as pessoas vão falar, você tem medo do que as pessoas vão pensar, você tem medo da multidão que vai te julgar. Só que enquanto você não romper com essa multidão, que pode te apedrejar sim, que pode te julgar sim, mas que ao redor e junto com essa multidão habita o Cristo, nada vai mudar na tua vida. Eu não ia falar sobre isso, mas eu entendo no meu espírito que devo falar. Existe um paralelo aqui. Todas as vezes que uma mulher é apresentada na Bíblia, presta atenção no que eu vou falar, ela tem um símbolo profético e espiritual da igreja de Cristo. Quando a gente vê, por exemplo, a mulher do qual Salomão se relacionou no livro de Cantares de Salomão, profeticamente aquilo ali desenha o relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Aqui nós temos duas mulheres, uma de 12 anos de idade, morta, quase morta, e uma mais velha que sangra há 12 anos. Isso simboliza dois tipos de igreja. E igreja não é a estrutura, igreja são pessoas reunidas. Então preste atenção no que eu vou te falar. Às vezes você é a igreja que sangra e que já fez de tudo para ser curada e não consegue encontrar cura, porque você tenta se curar às vezes sozinho. Às vezes você é a igreja que está andando e a vida está escorrendo de você, e você não percebe que longe da multidão que anda com Jesus você não será curado. Que vai ser necessário você se colocar de pé e se misturar com pessoas que sim, elas podem ser tendenciosas a te apedrejar, mas que há cura na pessoa que anda junto com essa multidão. Enquanto Jesus estava indo levantar uma igreja nova, resplandecente, cheia da graça de Deus e que tinha uma vida toda pela frente, uma igreja que sangrava vinha ao encontro de Jesus para ser curado. Sabe o que Jesus quer? Ressuscitar uma e despertar ela para um avivamento, enquanto Ele cura a outra no mesmo ambiente de graça que Ele proporciona. Às vezes você é novo na tua fé, é a igreja que está começando, e às vezes tem coisas que na tua vida estão te levando a morrer. Jesus tem vida para te dar e quer te ressuscitar hoje, para que você seja uma igreja viva e cheia da graça de Deus no futuro. Assim como às vezes você tem andado sangrando há anos e hoje Cristo tem cura para você. Mas vamos continuar nos personagens. A mulher chegou até Cristo e tocou no seu manto. Aí eu vou achar mais alguns personagens. A Bíblia diz que os discípulos estavam ao redor dele tentando controlar a situação da multidão. Então vem comigo. Multidão. Quem já teve o desprazer de estar no meio de uma multidão e ser levado por ela? Hoje eu chamo de desprazer. Quando eu fazia eu gostava. Aqui, eu fiquei velho. Na minha adolescência, eu fui algumas vezes nos festivais de música gospel que tinha lá em São Paulo. Alguns que são assim um pouco mais contemporâneos da minha idade vai saber do que eu estou falando. A gente ia quase todo ano pro SOS da Vida. Era um show enorme que tinha em São Paulo, em algum estádio, e tipo assim, era 60, 50, 100 mil pessoas, depende o rolê, e os campos ficavam lotados e tal, e vinha banda do Brasil e internacional, e eram as bandas que eu gostava, porque naquela época a gente que era crente, a gente escutava rock. Quem gostava dos rock cristãos? Eu escuto até hoje os rock cristãos. E a gente escutava os rock, então as bandas vinham em São Paulo, a gente ia.
aí a gente fazia de tudo para estar o mais perto do palco possível. E a gente ia se espremendo no meio daquela multidão e a gente chegava bem pertinho do palco. O que era interessante no meio daquela multidão? Era mais ou menos assim, ó. Se você erguia o braço, tinha que ser assim. Porque se erguesse não abaixava, se abaixava não erguia. Aí começavam as músicas. E como que a gente curte rock? É pulando, não é? Pulando, batendo a cabeça. Tipo, não tinha como não pular. Se a gente parasse de pular, todo mundo te levantava junto. Era assim que acontecia. Na hora de sair, você não andava, você deixava a multidão te guiar, porque não tinha jeito, era aqui, né? Ó, todo mundo saindo, espremido, num portãozinho desse tamanho. Eu tô mentindo? Vai pegar o metrô 7 horas da manhã lá na Sé pra você ver que jeito que funciona. É mais ou menos a mesma coisa. É ou não é? Todo mundo se espremendo para entrar dentro do vagão. É a multidão que leva. Aí você torce para dar tempo de passar ali a faixinha amarela, né? Que passa e pula para dentro do vagão. Às vezes você faz até assim para a porta fechar, né? Tipo, dá uma espremida, a porta fecha aqui atrás. Aquilo estava acontecendo ali ao redor de Jesus. Ali tinha barulho, bagunça. Tinha ou não tinha? Tem como? Um conversa com o outro, um fala outra coisa. Você viu quando Jesus fez aquela barulheira ao redor. E aí eu fico pensando nos discípulos, de alguma forma tentando proteger Jesus. E agora não tem só Jesus para proteger, agora tem um homem importante da cidade andando do lado de Jesus. Era uma confusão, era um desespero. Empurram para cá, tiram de lá, e eles vão tentando chegar em Jesus. E os discípulos, todo mundo preocupado, todo mundo em volta. Aí a multidão aglomerada e eles preocupados. A perspectiva deles era 100% natural. Tinha muito barulho em volta, tinha muita gente pressionando, tinha um cara importante ali. E agora o que a gente faz? Como a gente vai conseguir guiar essa situação, conduzir isso tudo? E às vezes a tua vida está assim. Você fica se equilibrando em volta de um monte de multidão que te aperta. É multidão de vozes, é multidão de tela, é multidão de informações, é multidão de coisas. E eu vou te falar uma coisa: enquanto você andar guiado pela multidão, você vai se debater, ficar desesperado, olhando para a terra, sem saber o que fazer. E Deus não tem isso para você. Às vezes você está igual aos discípulos ali, sem saber o que fazer, sem saber como controlar. Tudo fugiu do teu controle, e glória a Deus por isso. Porque quando você perde o controle, deixa eu te falar uma coisa, é Deus que encontra. Quando você perde todo o controle, é Deus tomando o controle para Ele. O problema é que você está distraído na tela, nas informações, nas vozes ao teu redor, na barulheira da tua mente. Você entra para orar, para falar com Deus 5 minutos. Tem tanta coisa no teu pensamento que as vozes do seu pensamento não se calam para você falar com Deus, muito menos para ouvi-lo. Aquieta essa alma, senão você não vai perceber o que Deus tem para fazer, o invisível que está te cercando e que tem coisas incríveis para liberar sobre a tua vida. No meio daquela bagunça toda, os discípulos apavorados, eles nem perceberam que a mulher tocou o manto. Porque é assim que acontece. Enquanto Deus está agindo no sobrenatural, o barulho da multidão e a preocupação com as coisas da vida te impedem de ver, de sentir, de observar e de entender. Quando Jesus para e fala assim: alguém me tocou, os discípulos olham e falam assim. É como se os discípulos dissessem: só tá de brincadeira, né? Como assim? Tá todo mundo te espremendo, o Senhor pergunta quem te tocou? Jesus fala: então, vocês não conseguem perceber, mas o toque que eu estou dizendo não é o toque que vocês estão pensando. Existe algo superior que está acontecendo aqui, só que vocês estão tão preocupados com a situação que vocês não conseguem ver. Existe algo incrível que eu estou fazendo aqui nesse momento, só que vocês estão tão preocupados com o natural e tão envolvidos no barulho da multidão que te cerca, que você não tem percepção do que está acontecendo. Você está distraído, muito distraído.
Jesus falou: alguém me tocou, algo aconteceu. Vocês não viram, não sentiram, não perceberam, não entenderam. A Bíblia diz que Jesus se volta para a multidão e pergunta: quem me tocou? E a mulher se apresenta. Enquanto a mulher está ali conversando com Jesus, tremendo de medo, e Jesus está falando: fique em paz, minha filha, você não contaminou ninguém, porque a tua fé te curou lá fora. Você materializou o teu milagre antes de entrar na multidão. A tua fé te salvou. Enquanto Jesus está nessa conversa com a mulher, Jesus escuta aqui, ó. Sabe quando? Quem já estava numa conversa e escutou a outra aqui, ó? Mulher faz isso, né? Homem malemar consegue conversar na conversa que ele está. Se falar muita coisa, ele perde a linha de raciocínio. Eu estou errado? Estou errado, gente? A mulher está lá no quarto, está escutando o que a gente está conversando lá na sala. De repente você escuta um grito: não é assim não. Você fala: ué? Dá vontade de falar assim: quem está falando com você? Jesus teve uma percepção de uma conversa acontecendo aqui atrás, ó. Enquanto ele conversava com a mulher, libertava ela. Alguém chegou em Jairo e falou assim: ó, não incomoda mais Jesus não, a sua filhinha faleceu, infelizmente faleceu. É muito interessante o que Jesus faz. Por quê? Porque Jesus estava percebendo o invisível enquanto ninguém estava atento. Jesus olha para trás e é muito legal o jeito que Jesus fala para Jairo. Deixa eu achar. Versículo 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, dirigente da sinagoga, e disseram: olha, sua filha morreu, não precisa incomodar o mestre. Não. 36, coloca o 36 para nós. Coloca o 36, por favor. Marcos 5:36. Jesus, porém, ignorou essa notícia. Na minha tradução vai estar escrito assim, ó: Jesus não fez caso do que eles disseram. É mais ou menos aqui. Ele estava com a mulher aqui: então minha filha, ele escutou um negócio aqui, ele fez mais ou menos assim, ó: ô Jairo, só crê, tá? Não dá atenção aí não, ó. Deixa eu terminar aqui. Não foi isso? Foi isso. Jesus não fez caso, olhou para trás e falou: Jairo, ó, só continua crendo, tá? Deixa eu terminar aqui, depois a gente vai. Sabe o que Jesus estava fazendo aí? Deixa eu explicar para você. Você acha que Jesus não sabia que aquela menina estava à beira da morte, na percepção espiritual que ele tinha? Sabe o que ele estava fazendo? Desconstruindo a religiosidade de Jairo. Porque já não ia adiantar agora pôr a mão para que ela fosse curada, porque agora já foi. Então Jesus precisava jogar Jairo no lugar de dependência completa, para que tudo aquilo que ele idealizou fosse desconstruído, para que Jesus pudesse fazer do jeito dele. Então, querido, deixa eu te explicar: enrijeça menos, porque quanto mais flexível você for, mais fácil de Jesus fazer. Quanto mais duro você é, ele vai ter que te levar em alguns extremos para você ceder, para que ele possa fazer do jeito dele. Ele teve que levar Jairo no extremo, porque eu imagino a dor no coração de Jairo que ele recebeu essa notícia. Ou seja, Jairo teve que desmontar ali na frente de Jesus, a ponto de Jesus ter que olhar para ele e falar assim: Jairo, só continua crendo, tá? Ó, não dá atenção aí não. Deixa eu terminar aqui, nós já vamos lá. Continuando o texto, o que aconteceu? Aconteceu que naquela hora Jesus dá uma ordem. Ele olha para a multidão e fala assim: ó, vocês ficam aqui. Acabou vozes, acabou barulho, acabou lentidão. Porque agora o movimento que eu tenho na vida de Jairo agora é diferente. Porque agora eu levei ele a nada, a depender completamente de mim. Então agora eu desligo todas as outras vozes ao redor. Porque quando você recebe uma notícia assim, acabou. Você escuta mais alguma coisa? Percebe mais alguma coisa? Não. Jesus olha para a multidão e fala: vocês ficam. Pedro, Tiago, João, vem comigo. Vai ele, Jairo, as pessoas que acompanhavam Jairo, Pedro, Tiago e João, e vão para a casa de Jairo. Chegando na casa de Jairo, o que ele encontra? Um velório tumultuado. Porque quando a gente vai eu sempre vou em velório, né? Infelizmente, né? Faz parte do ofício pastoral. Só que quando a gente vai num velório de pessoas cristãs,
há outro tipo de entendimento. Tem dor? Tem choro? Tem. Mas tem consciência plena de eternidade. Mas eu já fui em alguns velórios do jeito que é descrito ali na Bíblia, alvoroço e gritaria. Se você já teve o desprazer de ir num velório assim, é terrível. Alvoroço e gritaria. Jesus chegou na casa de Jairo, era choro, era grito, era alvoroço, estava todo mundo alvoroçado. Outra multidão barulhenta. Agora os amigos e parentes de Jairo. Do jeito que ele entra na casa de Jairo, ele olha para todo mundo e fala assim: gente, fiquem tranquilos, a menina só está dormindo. A Bíblia vai dizer que todos eles riram de Jesus. Preste atenção no que eu vou te falar, querido. Jesus abre a porta da casa e fala assim: ó, sai todo mundo. Deixa eu te contar uma coisa. Pessoas que não acreditam no que Deus está fazendo na tua vida, querido, se afaste delas. Pessoas que não comungam na tua fé e não estão construindo com você, se afaste delas. Fique perto daquelas que acreditam no que você está fazendo e que você vai ser uma influência para a vida dela. Mas as pessoas que são âncoras contra você, invejosas, aquelas que só querem o que você tem, que não acreditam na fé que você tem, que te conduzem por um caminho que você não deve ir, os amigos que só te levam para os lugares que você não devia estar, que te preferem rir do ambiente de vida enquanto choram no ambiente de morte. Abre a porta para eles. Convida para sair da tua vida. E lógico, você não vai falar isso para eles. Você só vai mudar o seu círculo de pessoas. Porque existem ambientes que Jesus não pode fazer milagre, porque a base é a incredulidade. Cuidado com quem você se associa, quem você chama de amigo, quem você coloca na tua mesa para comer. Se é para você ser a influência, Jesus comia com publicanos e pecadores, mas quem era a oração da mesa era dele, a voz da mesa era dele. Então você pode comer com qualquer pessoa, desde que a voz maior seja tua. Se você está sendo influenciado, abre a porta, porque é um monte de gente rindo da tua fé e escarnecendo daquilo que você crê. Afaste-se dessas pessoas. Abre a porta, manda todas saírem, espiritualmente dizendo, é claro. Jesus abriu a porta da casa e falou: sai todo mundo, por favor. Aí você tem uma empresa, contrata um monte de gente que não está construindo na fé com você. Tem gente que você está orando, a pessoa está fazendo feitiçaria contra o teu negócio. Faz sociedade com gente que está jogando para outro time. Sociedade é aliança. Escolhe namorado e namorado que é julgo desigual, que vai ser uma âncora para a tua vida espiritual e quer que as coisas dêem certo. Onde paira um ambiente de zombaria e incredulidade, meu querido, Jesus põe todo mundo para fora. Todo mundo. A Bíblia diz que ele fechou a porta, ficou ele, Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe da menina. É como se Jesus tivesse assim: ó, agora o ambiente está pronto para vocês verem o invisível. Jesus não orou. Jesus não orou pela menina morta. Jesus não expulsou demônio. Ele tirou o ambiente de incredulidade, porque ele olhou junto com os que criam. Ele disse assim: ô garota, upa, levanta. E ela levantou. Às vezes está na hora de você começar a filtrar quem senta na tua mesa, quem frequenta a tua casa, quem são seus amigos de verdade. A sua voz é a que prevalece? A voz da tua fé é a que predomina? Ou você está sendo influenciado pelo ambiente? Ou ainda é a voz da zombaria, que rindo aquilo que Jesus diz que vai fazer? Ah, pastor, eu não sei quem são essas pessoas. É simples. Se você começar a contar para eles as promessas que Deus já te deu, eles vão crer ou vão rir? Ah, pastor, eu acho que eles vão rir. Então, querido, não é pessoa para você andar junto. Pode ser teu colega, você pode encontrar na rua, você pode, sei lá,
ter um contato de vez em quando pelo WhatsApp, mas não é gente que vai comungar do que você está construindo espiritualmente. Porque Deus tem você quer conduzir você para um lugar espiritual que vai transformar a tua vida. Só que enquanto você estiver cercado de âncoras, de invejosos, de pessoas que não comungam do que Deus está fazendo na sua vida, não vai dar. Pastor, é os meus parentes, fica com eles. Família a gente não abandona. Tudo bem? Só seleciona o nível de envolvimento que você vai ter em cada parte. Mas vamos continuar, não acabou. Acabou não, falta um último personagem. Jesus ressuscita uma garota. Foi a primeira que ele ressuscitou. Depois ele ainda ressuscitou o filho da viúva de Naim. E depois ele ressuscitou Lázaro. Mas essa aqui é a primeira. O filho da viúva de Naim foi público e Lázaro foi público. Essa daqui estava dentro de uma casa fechada só com 5 pessoas. Sim? Quem estava lá dentro? Pedro, Tiago e João. Vamos lá. Quem que era o discípulo mais falastrão? Pedro. Pedro falava até quando não tinha que falar. Tem uma passagem, presta atenção, é muito legal isso, ó. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim, que Jesus levou Pedro, Tiago e João para um monte, eles estavam orando e veio Moisés e Elias falar com Jesus. É chamado na Bíblia de transfiguração. Aí tá escrito desse jeito, ó, desse jeito tá escrito. E não tendo o que dizer, vírgula, Pedro disse. Não tinha o que dizer, era hora de ficar quieto. Pedro, porém, disse: quer que eu faça uma tenda para o Senhor, outra para Moisés e para Elias? Era melhor ter ficado quieto. Então o homem era falante, não segurava nada. Ele fazia um plano. Sabe aquela pessoa que faz um plano e fala assim: eu não vou contar para ninguém. É só encontrar a primeira pessoa. Esse era o Pedro. Aí Jesus está com eles dentro de uma casa. Ele olha para Pedro e fala, ele olha para os 5 e fala assim: ó, só tem uma coisa, vocês não vão contar para ninguém o que aconteceu aqui. Pedro fala assim: não é possível. Não. Eu fico imaginando eles voltando no caminho, Jesus na frente e Pedro assim para João e Tiago: nós não vai poder falar, a menina ressuscitou. Sabe o que é isso? É que Jesus não desperdiça uma situação. Você consegue perceber que ele tratou Jairo, que ele consertou o ambiente da manifestação do milagre, que ele não deu voz para a multidão barulhenta em volta. Você consegue perceber agora? Vamos para a perspectiva de Jesus. Você consegue perceber como Jesus estava enxergando tudo? Jairo estava enxergando a dor, a mulher do fluxo de sangue, o desespero, os discípulos, o ambiente bagunçado. Jesus estava vendo o invisível, percebendo o que ninguém percebia, vendo o que ninguém via, sentindo o que ninguém sentia. Estava todo mundo relando em Jesus, mas toque só teve um. Quem está entendendo o que eu estou falando? E ele percebeu aquele toque. Isso é alguém que está completamente perceptível ao ambiente espiritual. Aí você fala: mas era Jesus, pastor. Agora, se você está acompanhando a leitura de Atos, nós já lemos umas 3 vezes que Jesus se movia pelo poder do Espírito Santo enquanto homem. E nós vamos lembrar de uma das palavras do próprio Jesus: vocês farão obras que eu faço, e as farão maiores do que essas. O mesmo Espírito Santo que se movia em Jesus e habitava nele, agora se move em nós e habita em nós. Então o mesmo nível de discernimento espiritual e percepção espiritual que Jesus tinha, nós podemos ter. Qual que é o problema? Nós nunca buscamos o discernimento. Nós nunca tentamos entender o que Deus está fazendo no meio de todo o barulho que a multidão está emitindo. Nós nunca buscamos entender o que Jesus está fazendo quando Ele está tirando pessoas de perto de nós ou colocando outras perto de nós. O Senhor é um Deus de conexões. Quem aqui já teve uma pessoa abençoada que passou pela tua vida, você conheceu, houve uma conexão, ela deixou algo muito abençoado na tua vida e de repente foi embora e você nunca mais viu por um período? Quem já aconteceu isso? Eu já.
Quem não levantou a mão é porque nunca percebeu. Não é porque essas pessoas nunca passaram. Você nunca deu valor para essa percepção de que Deus te conecta com pessoas. Essas pessoas vêm, depositam em você coisas espirituais eternas, que às vezes vão mudar o destino da tua vida, e de repente o Senhor desconecta você delas e cada um segue o seu caminho. Do mesmo jeito que Ele traz pessoas que permanecem, que ficam. Quem são esses? Foram que entraram na casa de Jairo para construir uma ressurreição juntos. Os que permaneceram com a fé para construir juntos, uma fé que desenvolve juntos. Só que Jesus conseguia ler esse ambiente. Ele teve que deixar uma multidão para se encontrar com outra. Porque você já imaginou se ele juntasse as duas? Então nós precisamos aprender a perceber. Deus traz pessoas, tira pessoas. Deus faz conexões e desconecta certas conexões. Deus te coloca em trabalhos, porque a porta que Ele abre ninguém fecha, mas se você souber esperar, Ele fecha a porta, e o dia que Ele fechar, foi Ele quem fechou, não foi você. Só que você precisa aprender a ouvir a voz dEle. Você precisa aprender a ler os ambientes. É que o que te conduz é o barulho da multidão, é o desespero das coisas que acontecem ao redor. Às vezes o que está te guiando é a dor do coração, como Jairo. Às vezes o que está te guiando era a falta de esperança da mulher do fluxo de sangue. Eu já não sei mais o que fazer, estou sangrando e não sei como resolver. Agora deixa eu te explicar uma coisa, querido. Você não pode ser governado por nada disso, porque quem quer te governar é o Senhor e o discernimento que Ele planta dentro do teu coração e do teu espírito para você perceber Ele. Entenda que na tua vida, se você pertence a Jesus, há um movimento de Deus constante. Só que você precisa parar para perceber, porque o invisível está em constante movimento. Até quando você dorme, o invisível está em movimento, porque aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Ah, pastor, eu não entendo isso aí não. É simples. Quem aqui já teve filho piquititico, recém-nascido assim? Quem aqui já foi para a beira do berço só para ver ele dormindo e respirando? Igual fazendo cara de tonto ainda, né? Não é? Aquela cara de pai babão, mãe babona. Fez ou não fez? Agora, se eu que sou o mal, né? Assim que Jesus fala, eu que sou o ser humano ruim, eu consigo apreciar esse amor tão grande que é ter um filho, eu vou lá para a beira de um berço só para ver eles respirarem. Por que você acha que teu Deus não te visita de madrugada só para te ver? Por que você acha que teu pai não vai lá só para ver se você está respirando? Só para derramar algumas bênçãos na tua vida naquela madrugada? Por que você acha que Ele te ama menos do que você ama seus filhos? Por que você acha que é menor o que Ele tem para fazer na tua vida? Por que você ainda se acha insignificante? É porque você não entendeu o amor que existe nesse Pai. Mas Ele quer te ensinar a percebê-lo. É porque tem gente que fica pensando e esperando Deus, sei lá, falar com trombetas. Vai acontecer na volta dele, aí todo olho verá. Mas para que você ouça as trombetas, você precisa sentir o movimento, entender o coração desse Pai, se envolver com Ele, estar perto dEle, porque Ele tem grandes coisas para fazer para você. Você esqueceu de perceber os sinais, você anda distraído. Tem coisas que Deus não explica, Ele mostra, mas você não está disposto a ver. Porque afinal você já decidiu, você já escolheu. Eu acho que a explicação do Vitor aqui foi muito plausível, porque para aquilo que eu estou pregando. Enquanto Jesus não venceu o seu coração, tem coisas que Ele não pode fazer. Jesus teve que vencer o de Jairo, para tirar as estruturas do que Jesus tem, do que Ele idealizou, para que Jesus pudesse fazer do jeito dele. Jesus teve que calar a voz de Pedro, para ensinar coisas que o coração de Pedro tinha que aprender.
Então Ele não é bom só quando tudo está acontecendo do jeito que eu quero. Ele é bom o tempo todo, até quando tudo está acontecendo ao contrário. Até quando a notícia é, esquece, ela já foi, já morreu. Ainda assim Ele está conosco e nos ama. Ainda assim há um tratamento poderoso e profundo desse Pai ministrando os nossos corações, cuidando da nossa vida. É que a gente idealiza coisas como Jairo. É que a gente vive envolvido com o barulho da multidão. É que a gente é guiado pelas notícias da política. Ai, não é hora de investir, porque você viu como está a taxa Selic, não sei o quê. Deixa eu te falar, se você for guiado pelas notícias políticas, querido, você não é guiado por Deus. É hora de ouvir seu Pai. Quem aqui já quis fazer uma coisa e deu errado, aí você quis fazer de novo, insistiu e deu errado de novo, mas você continuou insistindo, aí deu muito errado? Quem já fez? Sabe o que era isso? Era só teu pai te dando sinais. Para. Só que você não parou um minuto para falar assim para ele: Senhor, deu errado agora, por quê? O Senhor quer me falar alguma coisa? Às vezes ele falaria assim, no teu espírito: não vai. E às vezes não seria nenhuma voz, seria uma certeza aqui dentro assim, não faça. Todas as vezes que a gente ignora, dá ruim. Ele se comunica o tempo todo, a gente que não para perceber. Às vezes vai ser a hora que você entrar no seu carro de manhã, a música que vai tocar vai te dar a resposta que você está esperando. Jesus quer ativar o teu espírito para que você veja o invisível, porque o amor dele é muito grande por você. Você acha mesmo que ele te colocaria aqui na terra e startaria uma fé dentro de você para você viver essa vida que você está vivendo? Ele prometeu: eu não te deixarei e não te abandonarei. Eu estarei com vocês todos os dias. Todos os dias. Todos os dias até a consumação dos séculos. É para sempre. Só que você tem que querer perceber. Coloque-se de pé.